Boa, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro. Esse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer o taper fade, tá? Ou aquele corte americano, como todo mundo conhece. Eu vou te mostrar um corte um pouco mais completo, tá? O detalhe um pouco mais completo, para que você consiga entender que uma coisa se encaixa na outra, tá? Não é só fazer o degradê, você tem que fazer o degradê, você tem que fazer o perfil, você tem que cortar a parte de cima, escovar o cabelo, deixar tudo da melhor forma possível para o seu corte ficar bonito. E aí você vai conseguir cortar rápido fazendo todos esses processos, ok? Lembrando que para você que quer aprender tanto técnicas de iniciante quanto técnicas avançadas, nós desenvolvemos o projeto Segredo do Barbeiro Online. Lá você vai ter acesso a tudo que tu precisa. E o melhor é que acabamos de disponibilizar, né, todo esse acesso por somente R$ 7,90 por mês. Então, é um meio de levar conhecimento para todos de forma acessível. Tu vai ter acesso a cursos de cortes com tesoura, cursos de técnicas de degradê, cursos para iniciantes, tá? Cursos de colorimetria e cursos completos mesmo, tá? Com a melhor qualidade existente e pelo menor valor existente também, tá? Então clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, para tu ir lá e se cadastrar, beleza? Se tu quiser realmente aprender, tu vai conseguir aprender, beleza? Então primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, sem mais delongas, vamos para a aula, fechou? Ó, nesse daqui eu vou fazer como eu costumo fazer no dia a dia, tá? Então, ó, primeiramente, vou marcar aqui com a zero, ó. Já vou usar zero alta para fazer a graduação rápida aqui, ó. Joguei na zero novamente, só com a pontinha da máquina, tá vendo? Tirei a leve marcação que restou. Esse lado já foi. Vamos fazer o próximo agora. Vou marcar aqui novamente com a zero baixa, tá vendo? Vou colocar na zero alta, tirar a marcação, usando a ponta da máquina. Eu dou uma leve tiradinha para fora assim, ó, como se fosse um movimento C, só que só com a ponta da máquina, tá vendo? Ó. Pronto. Vou colocar a zero novamente e somente com a ponta da máquina vamos tirar essa leve marcação aqui, ó. Que restou, né? Porque nós primeiramente marcamos com a zero, lembra? Perfeito. Fizemos o outro lado. Vamos fazer a parte de trás agora. Ó, vou marcar na zero novamente, ó. Essa parte de trás aqui eu vou fazer um pouco mais redondinho assim, ó. Não vou deixar muito reta, tá? Marquei com a zero, zero alta. Vou usar zero alta aqui para fazer uma leve graduação. Tá vendo? Vou usar a ponta da máquina aqui para tirar algumas partes, ó. Mas a minha intenção é fazer uma graduação bem básica mesmo. Tá vendo? Agora eu vou colocar na 00, só com a ponta da máquina eu vou tirar essa marcação que criamos anteriormente, ó. Tá vendo só? Somente com a ponta da máquina. E aí, é isso daqui, ó. Isso daqui é o suficiente, tá vendo? Essa daqui é a primeira etapa. Fizemos a marcação e fizemos a graduação bem básica mesmo da primeira marcação. Eu estou fazendo desse jeito aqui porque é a forma que eu costumo fazer mesmo no meu dia a dia, ok? Forma rapidinha. Perfeito, vamos para o segundo passo agora. Tá vendo só? Tá uma marcação aqui, ó. Puxar para trás, ela já fica mais graduada, mas puxar para baixo, que é o que a gente sempre tem que fazer, tem uma marcação aqui, tá vendo? Vou colocar o pente 1 e começar com um alto, ó. Só com a pontinha da máquina, eu venho na intenção de tirar essa marcação aqui, ó. Movimento C, ok? Só com a pontinha da máquina. Quando você tirar a marcação da 1 alta, automaticamente vai ficar uma marcação aqui, porque antes nós só fizemos a graduação com a 0, lembra? A 0 alta? A 0 alta é a própria 0, então quando a gente usar a 1 alta, vai ficar uma marcaçãozinha. Então nós temos que abaixar aqui essa alavanca e usar a 1 baixa, ó. Tá vendo? E é só para remover a marcação mesmo, ok? É só para deixar um aspecto mais cinza nesse degradê. Não tenta tirar demais, porque você vai acabar subindo essa marcação e aí o bicho vai pegar depois. Tá vendo? É um detalhe por vez. Pronto, esse lado já foi. Vou fazer o próximo. Então, ó, 1 alta novamente, ó, só com o biquinho da máquina, movimento C, para tirar essa marcação aqui, ó. Tá vendo só? Já fiz a graduação. Agora, vamos abaixar aqui para 1 baixa mesmo. Que desse lado aqui nem seria necessário, tá vendo? Já ficou bem graduado.
Mas vamos tirar aqui esses cabelinhos, só com a pontinha da máquina. Prontinho esse lado, vamos fazer atrás agora. Uma alta primeiramente, tá? Só um movimentinho assim, ó, para tirar esse excesso mesmo, ó. Fazer aquela graduação dessa marcação que ficou, tá vendo? Sem subir demais. Tá vendo só? A intenção é só na marcação mesmo, tirando o mínimo possível. Agora um baixa, somente na marcação. Você vê que já vai criando aquele tonzinho meio acinzentado, ó. É muito simples. Por que a gente está conseguindo criar esse tonzinho meio acinzentado? Porque nós não estamos tentando remover demais, tá? Se você tenta remover demais, acaba que você vai criar uma outra marcação. E aí quanto mais você sobe esse degradê, mais difícil fica para você ter um bom resultado, ok? Então você tem que vir tirando a marcação que você já fez, ó. A primeira marcação, as primeiras marcações no caso, dita o tipo de degradê que você vai fazer, dita como que vai ficar o seu corte. Tá vendo que ficou uma leve marcação aqui? Agora eu vou pegar aqui a escovinha de mão, ó, e vou usar a zero alta só com a pontinha da máquina para tirar essa marcação. Tá vendo só? Só com a pontinha da máquina você vem nas regiões mais escurinhas, ó, para tirar essa marcação. Não precisa ficar perfeito, tá? Perfeição você vai dar na polimento. Isso daqui é só o início do corte mesmo. É só o início do degradê, ok? Então você vai ver as partes mais escuras e vem usando a zero alta aqui só com a pontinha da máquina para remover mesmo essas partes mais escuras, ok? Prontinho, já ficou perfeito. Máquina de acabamento agora, ó. Só para tirar esse cabelinho da parte de baixo. Vai ficar aqui umas partezinhas mais escuras. Você usa a própria máquina de acabamento aqui, só a pontinha para remover mesmo, para ficar mais clarinho, ó. Ficar bem limpinho, tá vendo? E já vamos aproveitar e tirar essa parte de baixo aqui também da parte da nuca, ó. Tá vendo? Só tirar esse pelinho aqui da parte de baixo, ó, que ficou. E automaticamente esse degradê já vai ficar mais claro. Você vê que é um detalhe e vai complementando o outro, tá vendo? Se ficar alguma marcação, alguma parte mais escura, você usa a própria máquina de acabamento aqui, só com a ponta dela, porque a ponta da maquininha, os dentes também são um pouco mais grossos, então você consegue também tirar umas partes mais precisas, ó. Tá aqui mais escurinho, você quer tirar só naquela região, você vem só com a pontinha da maquininha, você consegue remover, ó. Tá vendo? Já deu uma clareada? Ó, vou tirar aqui essa última parte aqui. Perfeito. Agora vamos fazer o pezinho. Ó, vamos fazer o perfil do cabelo dele agora. 2 dedos de apoio, esse dedo de apoio aqui, ó. E é o mesmo dedo de apoio que vai segurar a lâmina aqui, tá vendo? E aí eu venho tirando somente o excesso aqui, ó. Você vê que já vai dar outra cara. Um detalhe vai complementando o outro. Agnes, mas por que você usa dedo de apoio? Vou te explicar. Tá vendo como a lâmina fica não fica parada, ó, fica se mexendo? Ó? Se eu colocar o dedo de apoio aqui, o que vai acontecer? Ó? Ela vai se mover de acordo com o couro cabeludo dele. Ó. Tá vendo? E se eu colocar outro dedo de apoio aqui, ela fica ainda mais parada. Tá vendo só? Pronto, vamos fazer aqui a parte de trás agora. Os mesmos dedos de apoio, tá vendo? E eu uso somente o bico da lâmina, eu não uso a lâmina inteira. É somente o biquinho da lâmina, para ter precisão. Tá vendo? Eu removo somente o cabelo específico, ó, e venho tirando um detalhe por vez. Ó.
E aí eu vou conseguindo ter esse resultado assim, tá vendo? Ó, vou tirando o excesso aqui. Somente os pelinhos que estão passando. Puxei para fora aqui, ó, tem um pelinho passando, eu vou tirar, eu vou remover. E é assim que você vai deixando o seu corte aí o mais perfeito possível. Prestando atenção nos detalhes, tá vendo só? Pronto, esse lado aqui, vamos fazer o outro. Ó, eu vou tirar aqui agora, ó. Desse lado aqui eu já uso, ó, o outro lado da lâmina, tá vendo? O lado de lá eu usei a parte da frente e desse lado aqui eu já uso a parte de trás da lâmina. Só os pelinhos que estão passando, tá vendo? E já vai dar uma cara totalmente diferente, ó, só por fazer esse pezinho aqui, ó. E agora eu vou fazer aqui atrás da orelha também, ó. E é a mesma coisa. Agora eu já vou usar a parte de trás da lâmina. Todo pelinho que estiver passando, todo cabelo que passar, você vai remover, tá vendo? Todo pelinho que tá passando eu vou removendo, sempre usando os dois dedos de apoio que eu falei pra vocês, tá? Prontinho, ó, o pezinho aqui já foi definido, ó. Então fizemos o começo do degradê e o pezinho já foi definido. Vamos para o próximo passo. Então fizemos aqui, ó, o começo do corte, tá? Já fizemos um degradê rápido aqui, certo? Tá com várias imperfeições e fizemos o pezinho do cabelo dele. Agora nós precisamos lavar esse cabelo, tá? E trazer um cliente de volta para a cadeira para a gente cortar a parte de cima e escovar. Porque quando a gente não lava esse cabelo, que a gente tenta escovar esse cabelo, a oleosidade natural vai nos atrapalhar, entende? Então é importante escovar o cabelo, é importante lavar o cabelo. E é importante, depois da escovação, conectar esse cabelo, tá? Então, para ajudar na conexão, você precisa escovar. E para ajudar a escovar, você precisa lavar, ok? Então, vamos lá. Ó, vamos lavar esse cabelo aqui. Primeiramente, vamos molhar esse cabelo, tá? Algumas pessoas acreditam que não precisa lavar o cabelo. Cara, quando você aprender a lavar o cabelo, você vai ver a diferença que isso vai fazer na qualidade do seu trabalho e na velocidade do seu trabalho também, tá? Parece que não, mas ajuda muito. Você vai entregar um trampo muito mais perfeito em um tempo semelhante ou menor ao que você usa. Vamos passar o shampoo, tá vendo? E esfregar bastante o couro cabeludo, ó, que é o que tem que ficar bem limpinho. Ó. Quando você esfrega o couro cabeludo, automaticamente os fios também vão ficar limpos, ok? Esfregar bastante mesmo o cabelo. Espumou bastante, significa que o cabelo está bem limpo. Se não espumou, você vai enxaguar e vai precisar passar o shampoo novamente, ok? Prontinho. Vamos tirar o shampoo agora.
E quando você lavar o cabelo mesmo, que você esfregar bastante, que você sentir que o shampoo espumou bastante e você enxaguar esse cabelo e tirar esse shampoo, quando você levar ele para a cadeira, você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você manusear esse cabelo. Você vai puxar para um lado, ele vai. Se tiver algumas partes aí, o cabelo mais alto, aquelas falhas naturais, você vai ver que vai sumir muitas delas, tá? A maioria irá sumir, o cabelo vai te obedecer mais. Você vai ver que facilita muito na finalização do seu trabalho, ok? Então, ó, cabelo lavado, vamos levar ele de volta para a cadeira agora. Tá vendo? Cabelo totalmente limpo. E agora vamos começar a cortar a parte de cima, mas aqui você já consegue ver, ó. Ele é um cabelo que ele tem bastante rodamuinho, tá vendo? Ó, tem uma aqui, ó, aqui em cima, tem na frente também. Você vai ver a diferença que vai dando esse cabelo aqui, ó. E também, isso também, lavar ajuda a você consertar essas paradas também, entendeu? Você conserta o rodamuinho, deixa o cabelo bem direcionado, o que vai facilitar o corte de cabelo. Então vamos cortar a parte de cima agora. Parte da frente aqui, parte de cima aqui, ó. Eu vou só deixar retinho, tá vendo? Tirar as pontinhas que estão maiores. Aparentemente o cabelo dele já tá como? Bem certinho, ó. Mas se tiver algumas pontinhas maiores aqui para trás, vamos remover. Nossa intenção é deixar esse cabelo retinho assim, ó. Não curvado, tá? Nenhuma ponta maior nos lados assim, ó. Não, a gente quer deixar ele retinho, tá? Dessa maneira aqui. Tá vendo? Tá bem certinho. Parte de cima, pelo menos, está perfeito. Vamos ver agora a parte de trás. Ó, vou puxar para trás aqui. Vamos ver se tem alguma parte maior. Também está certinho. Não tem muito o que tirar. Tá vendo? Poucas coisas, ó. O cabelo dele tá bem cortadinho. E agora, vamos secar esse cabelo aqui, tá? As laterais aqui, você vê que tem uns cabelos aqui que tá passando, ó. Tá vendo? Mas a gente vai tirar depois com a tesoura dentada, porque esse cabelo tá bem baixinho. Se tivesse maior, eu iria puxar esse cabelo aqui pro lado que ele gosta de pentear, ó. Tá vendo? Eu iria pegar assim para cortar. Só que não é esse o caso. Então, o cabelo tá menorzinho. Nós vamos só secar esse cabelo, ok? Direcionar. Eu quero que você entenda o seguinte. Essa escovação aqui que nós vamos fazer, nós vamos puxar esse cabelo todo para trás, tá? Ah, mas ele vai pentear pro lado. Cara, independente. Puxa o cabelo todo para trás. Beleza? Isso aqui vai fazer com que você tenha controle maior sobre os fios e fazer você direcionar também esses rodamuinhos aqui, ó. Então, esses rodamuinhos vão sumir, vão ficar mais certinho o cabelo, ok? Então, todo para trás, ó. Eu quero que você observe uma coisa, ó. Tá vendo esse lado? Eu vou jogar para trás também. E esse lado, eu vou jogar para trás também, ó. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? O cabelo fica bem direcionado assim, ó.
Até aquelas partes que tá com o rodamuinho aqui, vai ficar bem direcionada, tá vendo? Tá vendo só? Olha como tá ficando bem escovadinho, bem direcionada. Vamos continuar, a mesma coisa, tudo para trás. Agora, tá vendo aqui na frente aqui, ó? Esse cabelo aqui, ele tá... Ó o tanto de rodamuinho que ele tem, tá vendo? Então, ó, vamos pegar esse cabelo agora e dar um certo volume. Vou usar uma escovinha um pouco mais fina agora, para auxiliar nisso, ó. Tá vendo como o cabelo já ficou mais direcionado? Agora vamos secar as laterais. Como eu falei para vocês, todo para trás, ó. E aí você vai ver que mesmo escovando para trás, se eu quiser jogar esse cabelo para baixo, ó, ele vai obedecer, ó, tá vendo? Então não preciso jogar esse cabelo para baixo. Escova para trás para você controlar a direção da raiz, tá? Então ele não vai ter mais aqueles rodamuinhos, tá vendo? Você controla a direção da raiz. Depois você pode jogar para o lado que você quiser. E agora esse lado aqui, ó. Tá vendo como fica muito mais bonito escovado para trás? Agora vamos dividir esse cabelo aqui. Ó, observa que mesmo sendo escovado para trás, eu vou pegar esse cabelo, vou dividir, ele vai dividir muito mais facilmente, ó. Ó, do que ele seria dividido se você tivesse escovado ele para baixo, tá vendo? O cabelo obedece. Ó, escovei para trás, mas quero jogar esse cabelo pro lado, ele vai pro lado, ó. Viu? Então a escovação, se você vai fazer um corte um pouco mais alto assim, você vai escovar esse cabelo pro lado, você vai pentear pro lado, qualquer lado que seja, você vai escovar para trás, tá? E aí depois você consegue controlar assim, ó. Agora nós vamos corrigir essas partes aqui do degradê, tá? E até tirar um pouquinho dessas partes das laterais aqui, ó, conectar mais. Você vê que o primeiro passo que a gente fez agregou, né, no segundo passo, o segundo passo vai agregar no terceiro, ó. A gente fez aquele degradê porco, né, digamos assim, aquele degradê simples, ó. Tá vendo? Mas, ó, dependendo de para onde ele vai jogar, o degradê já ficou bacana. Mas a gente precisa corrigir isso daqui. Então vou usar agora a tesoura dentada, tá vendo? Só para fazer aquela leve correção, ó. Deixar o degradê mais limpo, primeiramente. Tirando somente a marcação. Para quando puxar para baixo aqui, ó, não ficar essa marcação pesada. Tá vendo? Só com a partezinha fina do pente, ó. Eu vou auxiliando aqui para tirar essas partezinhas mais pesadas do degradê. Perfeito. E agora a lateral. Olha como está pesada. Eu preciso corrigir esse peso aqui. Tesoura dentada.
Para tirar o excesso, tá vendo? E aí eu vou conectar melhor esse cabelo aqui, ó. Ó. Eu vejo algumas pessoas falando, ah, Agno, no dia a dia não dá para lavar o cabelo. Cara, que isso? Tô te mostrando agora. O que lavar o cabelo pode te ajudar, tá vendo? Você consegue entregar um resultado muito melhor e de forma muito mais prática. Você faz aquele degradezinho ali, no começo ali, 8 minutinhos. Lava o cabelo, escova o cabelo ali, mais, sei lá, 5, 6 minutinhos, certo? Depois vem fazendo a limpeza aqui, ó. Isso é louco. Coisa rápida. Você termina um corte aí, um corte com penteado e tudo mais em 30 minutos no máximo, ok? Mas vai ter tipo de cabelo que você vai terminar muito mais rápido. Tá vendo só? Pronto, esse lado já foi. Tá vendo só essa conexão aqui, ó? Foi onde nós fizemos, ó. Ó aqui onde nós não fizemos, ó. Ó a marcação, tá vendo? Então é só você vir fazer a mesma coisa. Parte que tá aqui mais marcada, cortou, puxa para baixo para ver, ó. Cortou, puxou para baixo para ver. Até ficar do jeitinho que você quer, ó, bem conectadinha. Tá vendo só? Vou tirar as partes aqui mais baixas, ó. Dar uma limpada nesse degradê. E puxei para baixo para ver. Tem algum cabelinho aqui ó, mais escurinho, ó. Que não tá deixando a conexão ficar bacana. Você vai remover. Tá vendo só? Olha isso daqui. Olha esse resultado. De forma muito simples, ó. Só que a gente nós tivemos que fazer um passo por vez, tá vendo? Sempre nos detalhes, ó. Tá vendo? Parece que do outro lado nós não fizemos muitas coisas, né? Mas fizemos, ó. Olha a diferença, tá vendo? Vamos fazer o mesmo desse lado, ó. Primeiramente a parte de baixo aqui, a parte do degradê. Vamos tirar esse piso aqui, essa parte mais marcada, ó. E dar mais uma limpada aqui com a própria tesoura dentada. Tá vendo? Ficou bem limpinho. Agora esse peso da parte de cima. Vamos precisar remover, ó. Tá vendo? A tesoura dentada ela vai tirando esse peso, ó. Deixando mais conectadinho. Tem uns lugares que você vai olhar e vai parecer que o cabelo tá inchado. Isso daí é falta de conexão também, tá? Você vai ter que vir em cima dessa região e tirar um excesso de cabelo. Para ele ficar mais certinho, para ele ficar com um caimento mais bonito, entende? Tá vendo como vai ficando mais certinho, ó? A parte de cima não fica tão inchada. Olha um exemplo aqui, ó. Parece que tá inchado esse cabelo, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou tirar o excesso. E aí ele vai ficando, parecendo que vai ficando mais ralinho. O cabelo vai se conectando melhor, ficando mais bonito. Pronto, vamos fazer o lateral agora. Essa marcação aqui, ó. As partes mais escuras também, isso mostra que não tem conexão, tá? Você vai removendo. E olha a diferença que já deu. Tá vendo só? E olha só, tá vendo? Resultado final. O cabelo parece que não tem tanto rodamuinho, tá vendo? Fica certinho, ó. Caimento fica perfeito, certo? O degradê ficou perfeito, aquele degradê safado que nós fizemos no início aí, ó. Olha só como é que ele ficou no final, tá vendo? Mas um passo foi agregando no outro, ó, certo? Nós não tentamos fazer tudo de uma vez no início. Olha, dá uma olhada aqui atrás também.
Tá vendo só como o cabelo fica certinho, ó? Aqueles rodamuinhos tudo desaparece, ó, o cabelo fica mais conectadinho. E um detalhe importante é que nós não fizemos o polimento no point cut, tá? Então ainda dava para deixar esse degradê ainda mais perfeito. Mas para uma técnica pro dia a dia, esse daqui, ó, já tá perfeito. Tá vendo só? Escovação, o que que fez isso aqui, ó? Todos aqueles rodamuinhos, ó, desapareceu, tá vendo? Tá vendo? O cabelo conectadinho, ó, bem certinho. Parece que nós escovamos ele para trás e que ele não iria ficar pro lado, né? Ó, ficou pro lado da mesma forma, nós quisemos puxar ele bem pro lado, ó. Tá vendo? E ainda assim permanece conectado. Agora dá uma olhada aqui em cima, tá vendo só? Se eu quiser puxar esse cabelo aqui, ó, pro lado, ó, ele vai me obedecer, ó, da mesma maneira, tá vendo? E como vocês viram, nós escovamos esse cabelo para trás, ok? Então é muito importante que você entenda que direcionar aqui, ó, a raiz do cabelo para trás é muito importante, ok? Para você conseguir entregar um resultado bacana assim, ó. E eu conseguiria deixar esse penteado ainda mais bacana, tá? Conseguiria deixar ele ainda mais certinho, ainda mais perfeito. Mas não é o intuito do vídeo, beleza? Então essa era a aula que eu queria trazer para vocês aqui, tá? Tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vocês vão conseguir obter excelentes resultados no trabalho de vocês, ok? Então, um passo por vez, um detalhe por vez, tá? Aprende a trabalhar com a ponta da maquininha. E se você quiser aprender muito mais rápido, eu tenho muito mais coisa para ensinar para você. E o detalhe é que nós colocamos todo o acesso de todos os cursos, são mais de 10 cursos agora, tá? Acho que tem 11 cursos no total. E você vai ter acesso somente por R$ 7,90 por mês. Então é um acesso realmente para todos, tá? Qualquer pessoa pode acessar, independente da condição financeira, beleza? Então clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado para você realizar o seu cadastro, aprender tudo que tu precisa, beleza? Para conseguir os melhores resultados possíveis. Se você é novo, se inscreve no canal, beleza? Ativa as notificações e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, tamo junto e nos vemos na próxima aula, certo?